Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe muito esse dia de hoje, aqueles que estão nos vendo pelo YouTube. Deus me deu uma palavra essa semana, mas eu quero fazer uma introdução. O título dessa mensagem é Numerologia Bíblica. Mas a verdade é que essa mensagem ela versa sobre o controle de Deus de todas as coisas do mundo, o controle de Deus desse país que nós vivemos, o controle de Deus de cada uma das nossas vidas. Você entenda, tenha como base essa mensagem, que tudo que eu for falar aqui, você compreenda como o controle completo de Deus. Deus tem, quando pegou, por exemplo, Moisés nasceu já numa época terrível, em que era obrigado, as famílias dos hebreus eram obrigadas a matar os seus filhos homens, nascidos. E a mãe de Moisés, a família de Moisés, escondeu ele por um tempo, até que Deus deu uma estratégia, e você conhece a história, e ele foi adotado pela filha do faraó, exatamente da família, filha do pai que mandou matar todas as crianças, para não crescer ainda mais do que eles tinham crescido. E Moisés, que tinha então um destino de morte, ele foi adotado pela família mais poderosa da terra naquela época, e quem cuidou e quem criou esse filho foi a própria mãe, por sugestão da irmã dela, de Moisés mais velha, que era Miriam. Durante 40 anos, Moisés foi instruído com o que tinha de melhor de tecnologia, de entendimento, de conhecimento. Não se esqueça que as pirâmides do Egito até hoje são motivo de pesquisa. Como que aquele povo sabia construir aquela situação com tanta inteireza, sem a tecnologia que nós conhecemos hoje? A gente tem a tendência de achar que o povo antigo era meio ignorante. Essa é uma tendência natural por cima de toda a tecnologia que nós conhecemos hoje. Mas eu quero dizer que Deus preparou aquele homem com aquela ciência toda, e depois ele, no plano perfeito que Deus tinha para Moisés, levou ele por 40 anos para desaprender tudo que ele tinha para o deserto. Hoje esse testemunho que a Ana deu me emocionou muito, porque eu tenho, ao longo desse período que ela está conosco, tenho acompanhado essas lutas dela. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido, como um crente mais antigo, vamos dizer assim, que o deserto é o melhor lugar para nós aprendermos a andar na dependência do Senhor. E quando Moisés, depois de 40 anos, viu aquela sarça, que era uma coisa que ele via quase que diariamente, porque a sarça, aquele deserto tão seco, né? Nós moramos lá no Iraque e sabemos que a umidade lá chega perto de 14%, 10%, é uma coisa muito seca. Então, as sarças são queimadas espontaneamente. E quando ele olhou aquilo e viu que aquela sarça não estava apagando, ele teve um encontro com Deus de uma forma diferente. E o outro período que ele passou com aquele povo durante 40 anos no deserto, de novo no deserto, foi um período tão rico que ele encontrou a intimidade completa de Deus. Então, essa introdução que eu estou fazendo é apenas para dizer o seguinte: Deus tem um plano para mim e para você em cada uma das nossas vidas, e Ele tem um controle completo de todas as coisas. E eu chamei numerologia bíblica porque, naquele tempo, Moisés, quando aprendeu, e ele aprendeu a ler na língua original dele, no hebraico, os números para o hebraico,
não eram conhecidos como nós conhecemos hoje. Os números hoje que nós usamos, 1, 2, 3, 4, aquela expressão gráfica do número, ela foi feita e descoberta e desenvolvida depois pelos árabes, por isso que eles são números arábicos, são chamados de números arábicos, e não tem nada a ver com aquilo que ele conhecia, porque as 22 letras do alfabeto hebraico, cada uma delas tem um valor. A primeira letra, Aleph, começa com 1, Bet, 2 e assim por diante, até Yud, que é a 10ª letra, então o número 10, depois a primeira letra depois de Yud, que eu não lembro mais qual é, já é 20, 30, 40, até chegar a 100, e depois as últimas 3 letras do alfabeto são 200, 300 e 400. Então, se ele queria fazer uma conta, a expressão numérica dele, às vezes, dava uma palavra que significava alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever 401, eu ia pegar o Tav, que é a última letra, e acrescentar a letra Aleph, que é 401, somando a 400 com mais 1, dava 401 e assim por diante. Então, os escribas que copiavam, porque não tinha impressora, não tinha copiadora, eles copiavam naqueles rolos, naqueles papiros, copiavam a palavra de Deus. Eles eram instruídos e eles eram ensinados para conhecer não somente a letra, mas os números. E, portanto, a palavra escriba, que foi traduzida como escriba, que é sofer, ou soferim, que é o plural, significa contador de número. Os escribas não só conheciam a palavra, mas eles também eram obrigados a conhecer profundamente a matemática. Por quê? Porque como é que fazia ele? Então, imagina, eu sou um escriba, que gosto de número, eu fui instruído para conhecer o número, e fui designado para fazer o primeiro trabalho meu de escriba, que era copiar do original para uma outra cópia, um rolo da palavra. E eu, conhecendo o número e gostando de número, como eu conheço, eu ia me deparar. E como é que eles faziam? Na primeira frase, capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, eu ia me deparar com aquela passagem, e eu, então, ia, para poder ter certeza que o que eu estava copiando, letra por letra, estava exatamente igual à cópia original, eu somava os valores numéricos de cada palavra, da direita para a esquerda, porque eles escrevem da direita para a esquerda, contrariamente ao nosso jeito, e eu somava e dava uma linha completa e dava um número. Então eu guardava esse número, e depois que eu copiasse, eu conferia de novo, para ver se aquele número batia. Se tivesse um erro, um único erro, eu tinha que voltar e ver o que eu fiz. Eu jogava aquilo, rasgava e jogava fora. Ele estava contaminado porque ele estava alterando a palavra. Os escribas foram preparados para isso, os soferim, eles foram preparados para isso, e, portanto, eles conheciam profundamente a matemática. Então, imagina você começar o primeiro trabalho seu, você descobrir, por exemplo, que a primeira frase bíblica que está lá no livro de Gênesis, Bereshit bara Elohim Shammai Eretz. A composição dessas 5 palavras, Bereshit bara Elohim Shammai Eretz, significa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu, então, conhecendo os números, sabendo que todo o capítulo 1 do livro de Gênesis, que fala da criação, estava em 2 números repetidas vezes, anunciados ali, com o número 3 e o número 7. O número 3 representa a trindade, o número 7 representa a perfeição, a plenitude. E eu, então, descobria que nessa primeira frase, o valor numérico, que era 2701, somatória de todas essas palavras, era a composição de 2 números primos. Irmãos, eu não quero ficar dando aula de matemática, mas aqueles que fizeram isso, eu quero falar do controle de Deus. Eu quero que vocês esqueçam um pouco essa aula de matemática, mas 2 números primos. O número primo é aquele que só pode ser dividido por 1
e pelo mesmo número. O número 3 e o número 7 são dois números primos. E quando ele descobriu que a composição de 3 e 7, que dá 37, multiplicado por 7 e 3, que dá 73, dá 2.701, ele falou, poxa, que brincadeira é essa que Deus está fazendo já na primeira frase? E quem escreveu isso foi o próprio Moisés. Moisés, que escreveu o Pentateuco, ele ficou impressionado com isso, que com certeza ele tinha entendimento disso. Eu quero dar mais um exemplo dessa numerologia bíblica. Jesus, já com seu corpo glorificado, naqueles 40 dias que ele andou aqui no meio da terra, já no finalzinho, já no capítulo 21 do livro de João, lá no finalzinho do seu ministério como homem, mas já com o corpo glorificado, portanto, ele iria subir logo em seguida à vista deles. Ele já tinha aparecido para mais de 500 pessoas, como está registrado na palavra. Ele cedinho, bem cedinho, foi lá na beira do lago e ele então viu os 7 discípulos que estavam pregando, inclusive Pedro, estavam pescando, passaram a noite inteira pescando, e o pescador, que é pescador, sabe que para pegar os grandes peixes você tem que ir num lugar mais escuro, você tem que ir num lugar sem muito barulho, tem que ir num lugar profundo, e aquilo já era de manhã, o sol já estava raiando, então ele estava perto de 180, 200 metros da margem, já era muito mais raso, já tinha luz, e Jesus improvavelmente falou assim, vocês pegaram alguma coisa? E Pedro respondeu, não. Versículo 5 do capítulo 21 diz assim, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Isso era uma decisão improvável de um pescador. Como? Está de manhã, está raso, como é que eu vou pegar? Mas eu vou fazer. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. No versículo 11, logo um pouquinho, você depois leia com mais calma, vai ver que Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Eu não quero calcular aqui quanto pesava essa rede, né? Mas 153 grandes peixes, pelo menos 200 gramas por cada peixe, você tem perto de 70 quilos. Pedro, com certeza, era um homem forte, ele foi arrastando aquilo. 153 grandes peixes. Vocês conhecem essa história? Eu, na segunda vez que fui para Israel, eu tinha orado tantas vezes por Deus, Senhor, o que significa esse número? Por que o Senhor tem que falar esse número 153? Na nossa cultura, nós não somos, mas tudo que está escrito na Bíblia, é isso que eu quero dar como foco dessa palavra. Tudo que está aqui escrito é programado por Deus, e nós estamos vivendo numa época de pandemia que é programada por Deus. Estamos vivendo o fim dos tempos. Se você não crê nisso, você saiba, meu irmão, saiba você, que o que Deus está fazendo neste mundo é para salvar a mim e a você. Então, as boas notícias, eu tenho uma frase que ultimamente tem me irritado um pouco. Vai dar tudo certo. Você fala, mas como, pastor? Quando eu estou orando por uma coisa que não está dando certo, e alguém fala assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu não fico. Me irrita profundamente, porque para nós crentes vai dar tudo certo, mas para algumas pessoas não vai dar tudo certo. E eu quero te dar uma notícia ruim, se você não é desse time. Daqui para frente só vai dar errado. Porque tudo que está previsto na palavra de Deus vai levando para a grande tribulação, que vai dar tudo errado. Para os olhos do mundo, mas para nós vai dar tudo certo sim. Entenda isso, irmãos. Você não pode se irritar nisso se você estiver na sua força, mas se você olhar a palavra e crer que Ele tem o controle de todas as coisas, vai dar tudo certo. Creia nisso. Então, quando Jesus escreveu aqui 153 grandes peixes, que Ele mandou pegar de uma forma improvável, lance a rede de um lado, Ele determinou o lado é esse, o plano de Deus tem cada movimento e cada passo seu, tem um controle de Deus.
Essa é a mensagem central que eu quero deixar para você. Quando Deus usa a numerologia, quando usou para aquele escriba que se surpreendeu, que na primeira frase que ele copiou já tinha uma brincadeira de Deus. De juntar dois números primos que significado um a perfeição, que é o número 7, e o outro era a trindade, e fazer com que a multiplicação dele fosse exatamente o valor numérico daquele número. E olha, vou falar mais uma coisa aqui que é da gematria. Gematria é um método de análise das palavras. Se você... Eu não tinha pensado nisso, estou pensando agora. Se você somar, como é que você decompõe isso? Esse número 2.701, que é a multiplicação de 37 por 73, se você somar e decompor esses dois números, 2 com 7 dá 9, com 0, 1 dá 10, e depois decompor de novo, 1 com 0 dá 1, ele é único. Essa é a mesma palavra que está lá o mesmo número da raiz de decomposição para único, é a mesma palavra que você encontra lá na frase Adonai, que é Senhor, Elohim, que é Deus, Israel, que é o povo de Israel, dá 613. Se você lembrar que as letras, que as regras do Torá, dos 5 primeiros livros, são exatamente 613 regras, e se você decompor de novo, 6 mais 1 dá 7, com 3 dá 10, com 1 mais 0 dá 1, é de novo a mesma palavra única. Quando um escriba, um contador de número, percebe isso, fala assim, poxa, já começa bem, porque o Senhor está no controle completo de todas as coisas. Voltando aqui para Jesus, nesses 153 grandes peixes. Eu, então, lá em Israel, perguntei lá para o rapaz que estava nos guiando, e era um judeu messiânico. Messiânico quer dizer, ele já era um crente em Cristo Jesus, sendo judeu. A mulher dele era professora de gematria, que é exatamente explicar essas coisas todas que eu estou estudando agora. Ele falou assim, eu falei, capítulo 21 lá do livro de João, eu expliquei para ele e tal, ele falou, puxa, que coincidência, essa semana, olha irmãos, eu quando estive lá eu já tinha sei lá quantos anos de crente, 30 anos de crente, mais. Ele falou, essa semana ela descobriu o que significa a palavra esse número, esse valor numérico, é Bezalel, a palavra é Bezalel, ou seja, Bet, a segunda letra é número 2, Tzad, número 90, Lamed, número 30, Aleph, número 1, Lamed, número 30, você somando esses 5 números dá 153, e quer dizer Bezalel. Eu falei, eu não falo hebraico, o que quer dizer Bezalel? Bezalel quer dizer a sombra ou a proteção de Deus. Jesus, irmãos, quando teve a última mensagem para aqueles 7 versículos, disse assim, em outras palavras, essa palavra 153 traduzida para Bezalel, significava, se vocês confiarem na minha palavra, eu estarei sempre dirigindo, eu estarei sempre suprindo, estarei sempre cuidando, capacitando a cada um de vocês. Lance a rede do lado direito e você vai pegar 153 grandes peixes. Mas é interessante que se você for ler com detalhe essa passagem, você vai ver que Jesus já tinha providenciado o pão e o peixe que já estava na brasa. Ele não precisava de mais 153 peixes para alimentar 8 pessoas, ele mais 7. Ele já tinha providenciado antecipadamente o pão, que estava quentinho, feito ali na hora, e mais o peixe que já estava... Mas eles trouxeram os 153 grandes peixes como suprimento daquilo que ele abunda para mim e para você. Amém, irmãos? Moisés, que conhecia, portanto, essa numerologia, fez uma oração, e hoje essa oração, que eu conhecia há tanto tempo, tem um novo significado para mim. Capítulo 90, no versículo 12 do livro de Salmo, olha o que ele fala. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esta palavra contar aqui é exatamente isso, tudo que eu fiz nessa introdução. Cada passo da nossa vida, irmãos, cada movimento, cada coisa que você e eu fazemos tem um significado e tem um plano de proteção que Deus está dando para mim e para você. Amém? Você apenas precisa crer na palavra. Tem pessoas que
muda o seu nome, coloca uma letra a mais por causa de uma numerologia. Jacó, quando nasceu, ele chamava usurpador. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jacó que transformou a vida dele. Não importa você mudar o seu nome, qual seja o nome que você tiver. A bênção que Deus tem para mim e para você, ela é determinada. Quem controla o número é o Senhor. Por isso que nós não cremos no horóscopo, porque o horóscopo é criado pelo Criador. Nós confiamos no Criador de todos esses planetas. Cada uma dessas alterações que tem no movimento de cada mundo foi criado por Deus. Então, cada passo da nossa vida tem o controle de Deus. A Bíblia, então, ela tem 66 livros. E eu creio que todos esses livros, porque a palavra de Deus diz isso, são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, lá no capítulo 33, no livro de Torá, nós vamos ver a história do povo de Israel que ficou 40 anos andando no deserto. E esse fracasso aos olhos nossos humanos, esse fracasso que eles tiveram, que muitos, ou a maioria daquela geração que não entrou na Terra Prometida, eles caminharam para a Terra Prometida, de Ramsés, lá no Egito, até chegar em Canaã. No primeiro momento, eles levaram perto de 15 dias, uma multidão enorme andou durante 15 dias naquele deserto e chegou direto. Só que para eles entrarem, eles precisaram 40 anos até acabar aquela geração. E esse fracasso nos passos da vida foram divididos, foram feitos com um propósito de Deus. Deuteronômio 1:31 diz assim, ele tinha um programa educativo. Não se esqueça que aquele povo passou um tempo muito grande longe desse Deus. Então, esse tempo que eles passaram tão grande, fez com que eles perdessem a perspectiva desse Deus, eles só foi no último momento, quando eles viram aquelas 10 pragas, quando eles passaram a pé enxuto no Mar Vermelho, quando eles começaram a ter fome e Deus mandava um maná diário, e naquele maná diário eles tinham milagres todos os dias, até mesmo no dia do descanso, porque quando Deus falou, você não coma desse maná, pode tirar aqui um pouquinho essa passagem, você não coma esse maná, colha só aquilo que você quer, que você precisa comer hoje. Então, se você precisa de 200 gramas, para que você vai guardar mais 1 quilo? Coma só aquilo. E aqueles que desobedeceram e não entenderam bem essa palavra, ou ficaram com medo, eles guardaram um pouco e no dia seguinte estava podre, não podia comer. Só que o milagre, na primeira sexta-feira, depois daquela semana, na primeira sexta-feira, no final do dia, quando eles tinham que guardar o Shabá, que iria ser no dia seguinte, aí sim Deus falou, agora você pode comer 2 porções, a de hoje e a de amanhã, porque esta, milagrosamente, também não vai apodrecer. E semanalmente eles estavam experimentando isso e vendo isso. Deus faz isso comigo, com você, no dia a dia da nossa vida. No meio de um deserto, ele achou água. Em todas as estações que eles chamam, ou acampamentos que eles fizeram, 42 acampamentos a partir de Ramsés, eles andaram 42 acampamentos até completar esses 40 anos de provação. Então, Deuteronômio 1, agora sim, pode projetar no versículo 31, diz assim, como também no deserto onde vistes que o Senhor vosso Deus neles vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho com o qual andaste até chegardes a esse lugar. Esse lugar quer dizer terra prometida, Canaã. Deus tem um programa educativo para mim e para você, irmãos, para cada um de nós. E Ele fala conosco de uma forma clara na palavra. Eu não preciso ser bom de números, eu não preciso ser teólogo, não preciso versado, porque a palavra de Deus ela é muito clara para cada um de nós. Mas quando Moisés escreveu esses 5 livros, e ele conhecendo as coisas, ele querendo ter intimidade com o Senhor, ele passou um período no primeiro deserto que ele andou nos primeiros 40 anos, desaprendendo, ou pelo menos, desaprendendo não, mas pelo menos esquecendo, deixando de lado todas aquelas habilidades que lhe foi ensinado.
E a partir desse momento que ele começou a aprender a ouvir no silêncio, como nós cantamos aqui hoje. O silêncio de Deus, para algumas pessoas, é absurdamente alto. Ele é ensurdecedor para muitas pessoas que ficam esperando com ansiedade, como eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa que, na minha natureza, eu quero fazer as coisas rápido. Eu fui educado como empresário, como executivo, a executar as coisas. E muitas vezes eu tenho quebrado a cara, porque eu não tenho ouvido ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu dou, às vezes, 3 minutos para Ele me responder. Você é assim também? Tem alguém assim também? Senhor, 3 minutos, já passou, agora eu acho que o Senhor não quer. É por isso mesmo, eu vou nessa direção. E quebra a cara. 40 anos é um tempo muito grande para eles. O que aconteceu na cabeça de Moisés? Moisés sabia daquilo que Deus tinha para ele, a ponto de matar um egípcio. Teve que fugir por isso. Mas nesses 40 anos, nesse primeiro período de 40 anos, ele aprendeu a ter silêncio. Para não dizer que não tinha silêncio, o silêncio era de Deus, porque o barulho que ele ouvia e que estava acostumado a ver era da ovelha, só o bé, porque ele cuidava de ovelha. Ele foi desaprendendo a falar, porque ele estava mais ouvindo do que falando. Então, quando a gente olha essa numerologia aqui, que fala da Trindade e tal, nós vamos ver que o caminho para chegar em Canaã precisa passar por um deserto. É um plano de Deus que Ele tem para cada um de nós. Sabe, eu falei no número 42, agora eu vou entrar aqui nesse número, na pregação final aqui, finalmente. No livro de Mateus, no capítulo 1, é daquelas passagens que você passa e pula, né? Não é assim? Outro dia nós pregamos essa mensagem de você pular uma passagem. Capítulo 1, do versículo 1 até o 17, ele fala da genealogia de Jesus. Começa lá em Adão e vai terminar em José e Maria, que eram os mesmos, o pai e a mãe terreno de Jesus como homem, eram descendentes de Davi. Então, no final, no versículo 17, então o capítulo 1 começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, versículo 1, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaque. Então começa, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, e assim por diante, vai até o 17. Quando chega no 17, ele fala assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Se eu fosse um escriba, um sofer, ou vocês um soferim, vocês iam parar e falar: espera aí, o que o senhor quer me dizer com 3 vezes 14? Que equação é essa? 14 mais 14 mais 14 dá 42. Opa! Eu acabei de falar que lá no livro de Números, que foi escrito por Moisés, o capítulo 33 fala de 42 acampamentos que aquele povo fez andando no deserto. Versículo 1 diz assim: são estas as caminhadas, ou estações, ou acampamentos dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. Presta atenção, irmãos, o controle completo desse plano educativo de Deus para o povo era de que cada um deles, dessas 42 estações, estava dentro do plano de Deus, porque era um mandado. Agora você acabou essa estação, vai para outra. E são essas as suas caminhadas segundo as suas saídas. 2 pontos. Partiram, pois, aí ele começa a descrever, no capítulo 33 inteiro, ele começa a descrever. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do 1º mês. Deus é detalhista.
Ele vai te informando cada passo da sua vida, cada movimento da sua vida está no controle completo de Deus. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Claro que essas informações aqui eu não estudei ainda, mas prometo que eu vou estudar. Porque se ele partiu no dia seguinte da Páscoa, tem alguma informação. Mas por enquanto a informação que ele me deu é essa que eu vou te dar. Enquanto esses sepultavam todos os seus primogênitos, ou seja, os egípcios, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Só para lembrar, irmão, cada uma daquelas 10 pragas que aconteceu lá, era para atingir um daqueles deuses, daqueles demônios que eram adorados pelos egípcios. E o versículo 5 diz assim: partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Outro dia eu falei sobre o significado das palavras, dos nomes. Sucote. Sucote quer dizer curral. Curral é o lugar que cuida de ovelha, de animais, de cavalo, de vaca. Então, aquelas 42 jornadas que aquele povo começou, 42 acampamentos começaram num curral, num lugar humilde, e acabaram na terra prometida que é Canaã. E aí o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que Jesus também começou a sua vida terrena num curral. Ele nasceu numa manjedoura dentro de um curral. E ele precisava de cuidar das ovelhas, precisava ter intimidade com as ovelhas a partir de um curral. Jesus começou essa jornada também num curral. E terminou salvando totalmente a humanidade, vencendo a morte na ressurreição. Amém? Então, se nós contarmos, se você fizer como eu peguei a Bíblia e comecei a contar, vamos ver se isso é verdade. Porque o Espírito Santo me levou a lembrar disso. No título do capítulo 33, não tem esse número. Então, eu fui contando, um a um. Começou em Sucote e fui até o final, até Canaã, deu 42 acampamentos. Então, Deus tem alguma coisa, eu preciso, portanto, conhecer o que representa essa jornada da nossa vida com esses 42 acampamentos. Essa é a maneira de você conhecer a profundidade da palavra de Deus, se Moisés escreveu desse jeito, e ele teve essa intimidade no segundo período do segundo deserto, quando ele andou com o povo. Vocês lembram que Deus deu para ele as tábuas dos 10 mandamentos? Cada um desses 10 mandamentos tem uma letra que começa e tem um significado. Moisés, quando desceu de lá, ele tinha que pôr um véu, porque era resplandecente demais a presença de Deus na vida dele. Se você quer ter essa presença de Deus para esse final dos tempos, irmãos, você tem que continuar orando e crendo e buscando em Deus com profundidade para que Ele fale com você no íntimo. Essa mensagem que nós estamos falando aqui, ela é uma mensagem, aliás, já preguei uma vez sobre isso, sobre criptografia. O seu celular, quando você pega o WhatsApp, ele é criptografado. A palavra criptografia, no grego, quer dizer criptos, que é escondido, grafia é escrita. Então, Deus tem uma mensagem clara para aquele que não gosta de número, para aquele que não se interessa muito de ler, mas também tem uma mensagem escondida que é para alguns. Interessa eu e você querer isso. Se você quer ter intimidade com o Senhor, busque nele. Mesmo que você não tenha domínio sobre número ou sobre qualquer coisa, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos revela. Então eu não estou desanimando a você e dizendo que você precisa entender de número, precisa... Não é isso. Eu estou querendo dar como exemplo que quando mais você procura na intimidade do Senhor, mais Ele se revela. Basta você querer. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, ele complementa essa informação dizendo o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. E eu, mais uma vez, quero lembrar aqui esse testemunho da Ana, que obedeceu, irmãos. Aqueles que são desobedientes porque são ansiosos ou porque não creem,
tem consequência disso. Então aqui Deus estava dizendo que esse tempo que eles passaram nesses 40 anos tinha um propósito, tinha uma coisa didática. Aos olhos dessas pessoas era um fracasso, mas aos olhos de Deus, no ponto de vista de Deus, era um ensinamento para mim e para você. Se você está passando num deserto, é o melhor lugar para você aprender a chegar próximo dele, irmãos. Creia nisso. Então aqui ele falou, eu te humilhei e eu te deixei ter fome, te sustentou com maná, tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Jesus usou isso para falar com o diabo muitas vezes usa a palavra para falar com você, viu? Mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 4 continua, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, Moisés, nessa preparação desses 2 períodos de deserto, irmãos, ele atingiu a intimidade de Deus. Ele conseguiu chegar de uma forma completa, entendendo os detalhes que Deus tinha. Então, eu quero terminar isso aqui antes da nossa ceia. Eu quero compreender, portanto, que o número 42 desta genealogia de Jesus, ele representa um lugar de descanso, um lugar de perfeição, representa Canaã. E há uma equação que ele fez, 14 mais 14 mais 14 dá 42. Eu vou desdobrar esse número, essa primeira parte esquerda da equação, e 14 mais 14 mais 14, que dá 42, é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 7. 3, 2, 6 vezes 7, 42. Ok? O número 3, qual é? Nós já falamos, representa a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O número 2 é a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. O número 7 é o número perfeito, é o número da plenitude, que é igual a 42, que é o descanso na terra prometida. Então eu poderia traduzir essa equação, assim como um escriba, um sofer, da seguinte forma: a Trindade, que é o número 3, enviou o seu Filho amado, Jesus, que é o número 2, para executar o seu plano perfeito, que é o número 7, para nos dar a salvação, o descanso na terra prometida. Amém? Hebreus 4, versículo 11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Se você ler esse capítulo 4 do livro de Hebreus, ele vai falar daquele povo que andou no deserto e não entrou na terra prometida pela desobediência, que é irmão chifófago da incredulidade. A incredulidade, ela nos traz a desobediência. A palavra de Deus, ela não é para o tempo de hoje. Quando o escriba escreveu aquela primeira vez, aquele primeiro trabalho dele, ele foi preparado para fazer cópias. E ele tinha uma técnica. A técnica era somar o valor numérico das palavras, e somando o valor numérico das palavras, e depois desdobrando aquilo para entender o valor da raiz, para ele poder ter essa informação. Ele ficou surpreso com aquilo. Deus tem o controle completo de todas as coisas, desde a criação do mundo. A palavra de Deus diz que antes de você nascer, Ele já te conhecia. Sabe, irmãos, esforcemo-nos para entrar naquele descanso. É uma recomendação, mais do que um mandamento. É para dizer para você o seguinte: você quer entrar, você quer chegar lá naquele lugar que eu estou preparando para você. Eu preparei na minha vida, essa é uma palavra profética que eu estou dando para você, igreja. Eu preparei a sua vida para que você alcance o Canaã de Deus.
Todo esse tempo que nós estamos passando aqui é preparatório para nós chegarmos a um lugar prometido para mim e para você. Só tem uma maneira de você não chegar nesse lugar: você mesmo impedir isso. A incredulidade e a desobediência sobre a palavra de Deus, daquilo que Ele está falando para mim e para você, te leva a não alcançar a terra prometida. Eles não entraram no descanso. Eu vou chamar a Raquel, que vai ministrar a ceia, irmãos. E quando você estiver tomando essa ceia aqui, lembre disso, que a palavra de Deus, que Ele tem para mim e para você hoje, é que Ele tem o controle completo de todas as coisas, da minha vida e da sua vida. Só tem uma coisa que eu e você precisamos fazer, e isso Ele não faz por mim e por você: é obedecê-lo, é crer, apenas isso, é crer.